Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo, preparada para a luta nossa de cada dia, é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes da Rádio Band News FM. A gente tem que sempre acordar querendo, né, vencer a batalha, né, gente? Todo dia, assim, não tem como, né? É isso aí. O programa de hoje está no clima das artes marciais. As lutas têm ficado cada vez mais acessíveis com aulas dentro de academias que até então eram focadas apenas em musculação. E a nossa primeira conversa é sobre Muay Thai, uma arte marcial com 2.000 anos de história que se originou com o povo tailandês como uma forma de autodefesa em época de conflitos. No início se assemelhava ao Kung Fu chinês, mas foi passando por mudanças até chegar ao formato da luta dos dias atuais e aqui no Brasil chegou por volta dos anos 80. Quem está se aventurando nessa luta nos últimos 3 meses, com a canela toda roxa, é a apresentadora do É da Coisa, do Pretoteca e editora aqui da Band News FM, Larissa Alves. Lari, que prazer ter você com a gente aqui no Band News Informa. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Prazer o meu, gente. Que delícia fazer parte do Informa, esse programa que eu sempre acompanho, acho maravilhoso. E estar aqui com você e com a Camila é um prazerzão. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, Lari. Bom, conta pra gente por que você optou pelo Muay Thai. Olha, eu tava precisando já fazer uma atividade física, eu fiquei muito tempo parada, né? E aí eu tava procurando algo que realmente me despertasse uma energia ali, que eu acordasse e falasse, não, eu quero ir pra academia, eu quero fazer alguma coisa. Musculação comigo não deu muito certo. Então, assim, a gente sempre começa pela musculação, vamos tentar. Então, eu comecei a passar com médicos, né? Passei com nutrólogo, falei da minha situação, a correria do dia, né? Nós jornalistas, você sabe, né, Bruna? E aí a gente tentou montar um plano para eu fazer musculação, né? E aí eu comecei, mas olha, eu não tenho, assim, a disciplina para fazer musculação, zero disciplina. Eu descobri que eu sou uma pessoa que eu preciso estar ativa com outras pessoas também. Eu acho a musculação um pouco individual demais pra mim, né? E aí eu fui procurar esse Muay Thai, né? O pessoal já tinha me falado de boxe, eu pensei em boxe, mas eu falei, eu acho que já é muito elevado pra começar, né? Vou começar pelo Muay Thai. E eu adorei, achei maravilhoso, já tô aí 3 meses fazendo, né? Tentando ser certinha nas aulas, indo sempre, mas assim, foi uma coisa que eu me descobri, porque eu realmente tenho muita vontade de ir, assim, já faço pela manhã, né? Acordo, já tomo aquele café reforçado, vou pro Muay Thai, e isso tem me mostrado que eu consigo ter mais energia durante o dia e também tem feito uma transformação, assim, no meu corpo, na minha disciplina. Eu já senti desde o começo uma mudança muito forte em relação a condicionamento físico, porque eles pegam muito pesado com isso. É quase um treino funcional, às vezes, sabe? Cheio de coisas, às vezes fica parecendo que é crossfit, sabe? Também, parece que mistura tudo. Tô aí até hoje. Larissa, mas o que você sabia de Muay Thai? Porque tem um monte de gente que está escutando a gente e que não sabe direito como é que funciona a aula. O que você sabia e o que você encontrou lá durante o treino? Tem contato, não tem contato? Você aprende golpes ou não? Defesa? Como que é isso? E o que você imaginava que era antes? Olha, Camila, eu não sabia absolutamente nada de Muay Thai. Eu só sabia que a gente podia socar e chutar. E aí eu falei assim, gente, também eu tava com um pouquinho de ansiedade, assim, comecei a tomar uns remedinhos. E com raiva. Com bastante guardada. raiva. Você queria chutar, é isso? Eu queria, não, vou ser bem sincera, eu queria. Por isso que eu pensei no boxe primeiro. Eu falei assim, gente, preciso colocar pra fora essa minha energia aqui, né, essa ansiedade. E aí, quando eu cheguei lá, não sabia realmente fazer nada. O professor já me acolheu logo de cara. Tinha um pessoal que já sabia, já tava treinando há bastante tempo, e tinha um pessoal mais novo também, ali, tá todo mundo junto, e aí ele vai vendo o nível de cada um, né, antes de me colocar pra fazer, sei lá, alguns golpes com uma outra pessoa, ele primeiro me ensinou várias coisas, eu comecei a fazer diretamente com o professor, então ele era a minha dupla, a gente sempre trabalha em dupla quando a gente chega no Muay Thai, e aí a gente começa a aprender lá, logo de cara já começa a aprender alguns golpes, né, pra dar o soco, jab, direto, aí
aí faz também, aprende cotovelada, joelhada, aí começa os chutes. Gente, é maravilhoso chutar, meu Deus do céu, é muito bom, sei lá, dá uma energia assim. Mas é muito cansativo também, mas a gente aprende tudo isso. O contato, eu não vou dizer que é contato assim, não é soco na cara, né? Soco na cara, chute na pessoa. Não, tem um equipamento, né, que você segura, como se fosse uma almofadinha mais durinha, um pouco mais durinha do que uma almofada normal, e aí você aplica os golpes ali. Então, chute ali e soco também. Mas, mesmo assim, a pessoa que segura, né, porque você sempre faz uma duplinha. Então, a pessoa que segura, ela também precisa ter um condicionamento físico pra aguentar ali a pressão do chute e do soco, né? Porque, às vezes, você vai pegar uma pessoa mais fraquinha, que tá começando, mas, às vezes, você vai pegar uma pessoa que tá lá há bastante tempo, já chuta muito forte, inclusive. Então, assim, eu não sabia nada e agora eu tô vendo que eu já tô fluindo, assim, né? Aprendendo alguns golpes. E é muito divertido quando você vai vendo que você vai conseguindo, né? E aí tem toda aquela... Era isso que eu precisava, eu acho, quando eu comecei a tentar voltar para fazer atividade física, de aquele incentivo, aquele professor falando, vai mais forte, vai com ódio, sabe assim? E aí isso tudo dá uma energia, assim, você vai tentando dar tudo de si e sempre ter alguém ali te estimulando a chutar mais forte, a aplicar o golpe melhor, dar um soco melhor. E aí quando você vê que você consegue fazer, nossa, é muito bom. Então dá essa sensação de prazer muito instantâneo. Que você tá evoluindo, né? Você tá aprendendo uma coisa que você não sabia, não fazia ideia. Você se via no Muay Thai antes ou em alguma luta? Porque você, pelo que eu sei, gostava de praticar esportes, tinha um pezinho ali no handball, é isso? É isso mesmo. Olha, eu nunca imaginei, assim, que eu iria pra artes marciais, assim, luta. E agora já tô pensando mais na frente, já. Eu já comprei uma luva pra ir pro Muay Thai, que ela serve também pro boxe. Ela é bem grande, assim, mais dura. Eu falei, olha, daqui a pouco eu tô no boxe. Eu tô amando, eu tô achando maravilhoso. Mas realmente, eu não me imaginava, Bru, porque... quando eu era mais nova, eu comecei no handball, então eu sou uma ex-atleta. Eu falo que eu sou uma atleta aposentada, porque eu comecei cedinho, eu tinha acho que uns 12 anos, 10 para 12 anos, eu comecei a jogar handball. Eu cheguei a ser federada, fui federada, eu morava em Guarulhos na época, na região metropolitana de São Paulo, e aí eu cheguei a ser federada, era como se fosse Guarulhos, São Paulo, eu digo time mesmo, o Clube São Paulo Futebol Clube, né, e ele tem as categorias ali de base, enfim, eu era uma dessas categorias de base do handball, né? Então eu era federada pelo Guarulhos São Paulo, que a gente chamava assim, né? E fiquei ali durante muito tempo, a minha adolescência inteira treinando. Então, assim, eu tinha treinos intensos, eu treinava, era 3 vezes por semana, e mais os outros 2 dias da semana, que era sempre segunda, quarta e sexta, e terça e quinta, muitas vezes a gente ia só pra fazer musculação. Então, assim, eu era muito ativa, sempre tinha muito músculo, eu sempre fui uma criança, assim, musculosa, eu falo assim, aquelas crianças bem magrinhas, musculosas, assim, eu era assim, a adolescência toda, e aí só depois com a rotina, depois de escolher em questão de estudo, mudando totalmente o rumo da vida, porque eu já quis ser uma atleta profissional de handball, eu tava ali seguindo pra isso, muitas amigas inclusive entraram na seleção brasileira de handball, até hoje eu acompanho elas, é legal ver e pensar assim, caramba, eu podia, se eu tivesse continuado talvez eu estaria lá, né, mas tudo bem, porque hoje eu gosto de como minha vida, o rumo que ela deu. Quando eu parei e fui tentar voltar de novo, aí é onde a gente pega todo o prejuízo do tempo que a gente deixou pra trás. E isso foi muito difícil. Por isso que até hoje, eu tô correndo atrás, viu? E eu fico triste de ter parado. Uma coisa que eu me arrependo muito é de ter tido um intervalo muito grande depois que eu parei, me aposentei do handball e não fiz mais nenhuma atividade física, só foquei nos estudos, no trabalho e deixei essa parte de lado, porque hoje eu tô colhendo muito, muito prejuízo disso. Mas você ficou parada por quanto tempo? Nossa, acho que eu fiquei parada bem uns 5 anos, 5, 6 anos, sabe? Talvez até mais, de repente, assim. E agora, pra voltar, foi bem difícil. Aí a gente vai colhendo os prejuízos da saúde. Quando eu fui fazer check-up, essas coisas, nossa, tava tudo errado. Toda errada na vida. E aí foi onde eu pensei, meu Deus, eu não deveria ter parado. Pelo menos assim, não precisava ter jogado handball o resto da vida, mas não deveria ter parado de fazer atividade física. O Muay Thai, ou boxe tailandês, é a mais nova paixão da apresentadora da Band News FM, Larissa Alves, que está conversando com a gente aqui no Band News Informa sobre as aulas que ela tem feito aqui em São Paulo. Camila Rede tem uma questão para Lari. Larissa, quantos anos você tá? Eu tô com 31. Então, você tá com 31, né? Uhum. E você falou pra gente que você ficou 5 anos parada. E é uma fase que muitas pessoas acabam abrindo mão, né? O tempo fica super reduzido mesmo, mas você acha que você teria tido
tempo para fazer 2, 3 vezes por semana e ter se mantido? Porque, assim, a gente tenta, eu como treinador e aqui no programa, a gente sempre tenta incentivar as pessoas a não pararem. Que dica você daria para essas pessoas? Olha, Camila, vou ser bem honesta com você agora, viu? Eu acho que eu não teria conseguido conciliar também, sabe? Alguma coisinha daria para fazer, sei lá, nem que fosse uma caminhada, isso tudo bem, mas assim, ter esses esportes de alto desempenho, ter esses 3 vezes por semana, hoje eu faço Muay Thai 3 vezes por semana, né? E nos outros dias eu tento conciliar com a musculação, então eu meio que já arrumei minha agenda da semana para ocupá-la inteira com treino, né? Com condicionamento físico e tudo mais. Mas na época de vestibular, trabalho, você conciliar a faculdade com trabalho, com estágio, tudo depende também da realidade social de cada pessoa. A minha realidade não me permitia isso. Então, assim, eu morava muito longe da minha faculdade, morava em Guarulhos, eu demorava muitas horas no transporte público por causa de trânsito e tudo mais. Eu precisei abrir mão de treinar mesmo, de treinar forte, pesado, como eu sempre fiz na minha adolescência, para que hoje eu chegasse onde eu estou profissionalmente. O que eu falo para pessoas próximas a mim, né? Olha, foca nos estudos, foca na sua faculdade, há tempo para tudo. E se a gente não consegue conciliar, a gente precisa realmente dar prioridade para o que é prioritário naquele momento. Mas é exatamente isso, por isso que eu perguntei qual era a dica e tentar retomar o mais rápido que der, eu acho que isso é o mais importante. Mas eu acho que é sempre importante a gente tentar ver o que eu consigo cuidar aqui nesse período que não vai ser possível eu me exercitar tanto, ou, né, e saber que em algum momento volta, em algum momento você consegue se reorganizar, olhar para a tua agenda, olhar para você e colocar algum hábito ali um pouquinho melhor que vai te deixar com a saúde um pouquinho mais saudável. E você tá animada, Lari, pro que vem a seguir? É uma coisa que tá agora na sua rotina mesmo? Ah, sim, com certeza. Tá super na minha rotina. Já me organizei toda para que eu consiga fazer, para que eu não pare. Se você não cria rotina, você acaba desistindo. Tô empolgada. Essa foi Larissa Alves, apresentadora do É da Coisa, do Pretoteca, editora da Band News FM. Prazer enorme ter você aqui no Band News em Forma. Boas aulas, espero que você siga firme e forte aí, porque eu sei que tá te fazendo muito bem, dá pra ver no seu semblante. Que bom. E obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Um beijo pra você, Bru e Camila. Obrigada, Larissa, e muitas lutas para você. Obrigada. Você, ouvinte, certamente já ouviu falar na família Gracie, uma família de lutadores que desenvolveu o jiu-jitsu no Brasil e levou a técnica para o mundo. E o Band News em Forma tem o prazer de receber agora um dos mestres da família Gracie, o Rocian Gracie Jr., que dá aulas em São Paulo. Rocian, seja bem-vindo aqui ao programa. Agradeço aí essa oportunidade. Poxa, muito bom estar aqui com vocês. Legal, o prazer é todo nosso de te conhecer. E, Rocian, a gente conversou há pouco aqui no programa com uma apresentadora da rádio, da Band News FM, a Larissa Alves. Ela tá praticando Muay Thai agora, tá apaixonada, diz que se sente desafiada nas aulas, consegue mexer o corpo como um todo, né, por completo, e que tá fazendo muito bem para a cabeça dela também. Eu queria começar te perguntando sobre a diferença do Muay Thai pro Jiu-Jitsu. Então, o Muay Thai é uma luta que basicamente envolve chutes e socos. E o Jiu-Jitsu não envolve chute nem socos. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial como se fosse de alavancas, né? Então a gente aprende a segurar a pessoa, parecido com o judô. Em pé é muito parecido com o judô, só que nós temos a continuação no chão. Então os movimentos são todos baseados em alavanca, diferente do Muay Thai, que é soco e chute. Na verdade, vocês têm um contato muito grande, tanto em pé como deitado, né? Sim, total. O jiu-jitsu ele é até maior no chão, né? Porque nós aprendemos a defesa de gravatas, estrangulamentos, imobilizações. E o Muay Thai ele é mais uma luta aeróbica, assim, né? Ele tem chute, tem soco, são golpes traumáticos, né? No jiu-jitsu não tem golpe traumático. Você acha que por isso que o Muay Thai e como o boxe também são esportes, atividades que as pessoas conseguiram dar uma modernizada na aula? Às vezes, a própria Larissa estava comentando com a gente que a aula dela de Muay Thai, ela tem às vezes muito funcional durante a aula, e o jiu-jitsu não tem como tem ou existe alguma coisa assim modernizada, né? Igual o balé, existe o balé fitness, o boxe também tem algumas aulas que as pessoas não necessariamente estão ali dentro
dentro de um ringue, né? O jiu-jitsu não existe isso. Então, isso aí pode ser feito no jiu-jitsu também, né? Porque os movimentos eles são infinitos, né? Daria para fazer essa mudança, né? A gente até tem isso aí, são os drills, mas porque o Muay Thai e o boxe, por serem movimentos traumáticos, então assim, eles acabaram adaptando, porque se você fizer uma aula de boxe com o tempo, né, depois de alguns meses, você fica com muita dor de cabeça, porque são socos, né, na cabeça, no rosto, no nariz, então você acaba machucando um pouco. Então, eu acho que por isso que eles acabaram fazendo isso, até para popularizar, né, um pouco. Você pode fazer, mas não 100% aquela atividade, né? A base é ela, e desenvolve-se de uma forma diferente. Sim, mas o jiu-jitsu dá para fazer também, dá para fazer. É que eu acho que nós acabamos puxando mais pro lado da luta, né? Mas tem como ser feito, sim. E qual é o objetivo no jiu-jitsu, quando você está dentro da luta ali? O que você busca contra o seu oponente? Você busca a imobilização, né? Hoje é falado muito em finalização, mas o jiu-jitsu, na verdade, você aprende a ceder e a usar a força do teu oponente. Como se alguém estivesse te empurrando e você aproveitasse aquela força do empurrão para puxar ele, e vice-versa. Então, se a pessoa te puxa, você aprende a empurrar ela, né? Então, é uma luta que você consegue mexer só o pé, por exemplo, deixar a perna parada e você usar só a força do seu pé. Ou, por exemplo, segurar com a mão e empurrar com a perna. Você acaba tendo um controle corporal fora de série, assim, com o jiu-jitsu. Então é um trabalho de consciência corporal que você precisa adquirir muito grande também, né? Vocês ensinam isso para os alunos? Sim, é ensinado, e os exercícios básicos, né, os movimentos básicos, eles passam essa movimentação. Às vezes a pessoa acha que não vai conseguir praticar o jiu-jitsu porque não tem coordenação, e isso na verdade não existe, porque na primeira aula você já adquire coordenação, né? Você já trabalha o alongamento, então, porque tudo tem a ver com o posicionamento do tronco, das pernas, de como você vai se movimentar para poder chegar com o pé ou com a mão onde você quer. É uma luta que você não usa força, né? É tudo baseado em alavanca. E o jiu-jitsu é a partir de qualquer idade, assim, que nem judô, desde pequenininho? Qualquer idade. Você pode começar com 3 anos, que dá para você já iniciar ali. Eu tenho alunos com 3 anos que fazem rolamentos, a gente treina defesa pessoal com eles, é bem bacana, é bem interessante assim, ver uma criança de 4, 5 anos já conseguindo lutar jiu-jitsu, né? Isso depende muito do professor, da forma que é passada. A gente tem um método também, que isso aí facilita muito para o aluno poder aprender e desenvolver. Que, na verdade, o jiu-jitsu, a prática dele acaba trazendo um raciocínio de alavancas. É como se fosse um mindset. Quando você olha de fora, parece que as duas pessoas estão emboladas ali, um puxando o pescoço do outro, abraçando, mas tem muita coisa acontecendo ali. Quando você olha, quem não conhece acha isso, mas quem conhece consegue ver o que está acontecendo ali, a força. Às vezes a pessoa está parada em cima, mas ela está fazendo força com a perna e a outra está travando a perna e tentando empurrar o quadril. Teria que demonstrar para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando, né? Mas a hora que você fala, a gente consegue entender, porque a gente lembra de quando vê na televisão, né, algum campeonato, Olimpíadas, ou o que seja, a gente vê essas situações, né? A gente imagina, às vezes, até que eles estão parados respirando, mas acho que isso não acontece, né? Então, e o jiu-jitsu é uma arte marcial que, na verdade, eu sou suspeito para falar, tá, gente? Então eu sou coruja com jiu-jitsu, assim, mas... Mas é por isso que você está aqui, porque a gente precisa de pessoas suspeitas para falarem, né? Porque, assim, eu acho que o jiu-jitsu deveria ser ensinado nas escolas, todo mundo deveria saber um pouquinho de jiu-jitsu para poder aprender a ter equilíbrio, a base, né? Isso eu estou falando da parte física, mas, assim, na parte social, na parte do dia a dia também, ele te traz um equilíbrio, um autocontrole fora de série, né? Porque essa parte mental que o jiu-jitsu traz pro dia a dia, ele é fora de série, porque você não fica com medo, né? Assim, você consegue julgar as situações. Então, por exemplo, uma pessoa, na minha cidade, eu cheguei a presenciar assaltos, assim, onde a pessoa chega e segura no braço da outra e assalta, sem arma, sem nada. E a pessoa entregou tudo, porque a gente não está acostumado no dia a dia a uma pessoa, ao toque, a pessoa te segurar, a pessoa pôr a mão em você, né? Então, às vezes a pessoa não precisa ter uma arma para poder te intimidar. Se ela pôr a mão, você já se intimida e aí ela já consegue levar tudo.
com o jiu-jitsu, como a prática dele é segurar, é puxar, empurrar, então isso aí não te intimida. Então, se uma pessoa vem segurando no braço de um praticante de jiu-jitsu, isso não intimida ele. Pelo contrário, ativa nele a autoconfiança e ele consegue parar e falar: o que está acontecendo? O que você quer? Né? Então, você consegue questionar e pensar. Então, a luta, ela acaba trazendo, o jiu-jitsu, ele acaba trazendo isso para a pessoa. Falando um pouco sobre isso, né, Rossi, a gente sabe que existe um histórico, ou teve um momento, acho que há alguns anos, que as pessoas falavam: nossa, mas a pessoa faz jiu-jitsu e acha que as pessoas viram uns animais, né, inconsequentes ou irresponsáveis, e você está dizendo, quer dizer, é importante, ela te traz um autocontrole, e vocês desenvolvem isso muito, de respeito, né, de não virar uma coisa, sair por aí a troco de nada, também agredindo as pessoas, né? Nós, professores, acabamos sofrendo um pouco dessa fama aí, porque isso aconteceu há 20 anos atrás, quando o jiu-jitsu ainda estava em crescimento, né? Tava aqui, principalmente em São Paulo, estava começando, e alguns adolescentes que acabavam tendo essa atitude de usar o jiu-jitsu para desafiar outras pessoas, para mexer com outras pessoas, porque realmente o jiu-jitsu ele te deixa muito preparado. Então, se você passa a técnica e você não passa a filosofia, aí realmente vira uma arma que a pessoa pode usar para o mal. O mestre de jiu-jitsu Rossian Gracie Júnior está conversando com a gente aqui no Band News em Forma sobre a arte marcial desenvolvida no Brasil que conquistou o mundo. Rossian, você falava há pouco sobre essa consciência corporal, né, dentro da luta, e pelo que eu entendi, então, o movimento do lutador está muito conectado também com o movimento do seu oponente, né? Você toma a sua decisão também com base no que o oponente faz, ali está fazendo ou pretende fazer, né? Se você conseguir fazer a leitura da luta. Eu queria saber, então, se para você aprender a lutar, você precisa já começar com uma dupla ou se antes vocês fazem as técnicas, os movimentos com a pessoa em pé, sozinha. Como que funciona? Então, o jiu-jitsu você precisa de uma dupla. Você precisa de uma pessoa para poder praticar e trabalhar essas reações. E essa parte que você falou de você poder prever, de poder fazer essa leitura, isso aí demora um pouquinho, porque primeiro a pessoa precisa aprender o básico ali, como que vai iniciar o combate ali, né, a luta. Então, os movimentos básicos, ela tem que ensaiar bastante, porque quando começa a luta, todo mundo, quando a primeira luta, a pessoa trava e você esquece tudo, né? Então precisa sim ter uma pessoa para praticar. E a quantidade de mulheres, assim, tem aumentado bastante, né, nessa prática também. A gente vê muito isso, né? Eu vejo hoje no jiu-jitsu um crescimento bem maior do que no passado, porque no início as mulheres tinham muito preconceito de lutar com homem, e hoje a gente já não vê mais isso. A gente separava para as mulheres treinarem e elas acabavam querendo treinar com os homens, porque elas falavam que elas podiam fazer força sem medo, né, de machucar. Sem dó. Sem dó, exatamente. E pessoas acima de 60 anos, é comum ter também ou não? Eu tenho também, porque o jiu-jitsu é uma luta em que você consegue lutar dentro da velocidade do próximo. Então, vamos supor, você consegue lutar com uma criança de 5 anos, você consegue lutar com uma pessoa de 60, de 70, de 80 anos. Basta você respeitar a velocidade dela. Você tem alunos que competem profissionalmente? Profissionalmente não. Eu tenho alguns alunos que participam de campeonatos, competições amadoras, né? Até porque no jiu-jitsu o jiu-jitsu ele não tem muitas competições profissionais. Tem assim, mas é um nível faixa preta. Assim, nós não temos tantos eventos profissionais. As pessoas, quando elas chegam no nível mais avançado do jiu-jitsu, eles acabam indo para o MMA, justamente por isso, né? Porque o MMA, eles acabam tendo bolsa, e no jiu-jitsu não tem bolsa. Temos alguns eventos, mas são poucos. O verdadeiro ser humano não é aquele que extravasa sua força física, mas sim aquele que domina a sua força interior. Esse é um dos lemas do professor Rossian Gracie Júnior, mestre faixa preta de jiu-jitsu, nosso convidado de hoje aqui no Band News em Forma.
Mestre, essa sua frase acho que tem muito a ver com um dos princípios do jiu-jitsu, de que um lutador mais fraco pode sim vencer um oponente pesado, né? Pode explicar um pouco essa filosofia pra gente do jiu-jitsu? Então, essa parte de você lutar com o maior tem muito a ver com as alavancas, né? Então, uma pessoa mais leve consegue lutar com o mais pesado, uma mulher consegue lutar com um homem mais forte, enfim. Mas essa frase, ela tem muito a ver com a parte psicológica, porque a luta, ela está muito misturada com o pensamento do vencer, com o ego, né? Eu quero vencer, eu não posso perder. E com a prática do jiu-jitsu, você acaba, quando você pratica ele com filosofia, você acaba não valorizando tanto essa parte da vitória. Aí, com certeza, quem estiver ouvindo vai falar, mas ninguém gosta de praticar um esporte para perder. Não é isso, não estou dizendo que a pessoa vai perder, mas a luta, ela não tem tanto a ver com ganhar ou perder, tem a ver com você aplicar um golpe e você conseguir aplicar esses golpes. Quando alguém aplica o golpe, você buscar entender como que ela aplicou para você poder se defender e continuar, mas não tem essa parte, eu tenho que lutar com você e eu tenho que ganhar de você, ou você lutou comigo e ganhou de mim, ou, sabe, não tem essa coisa, a derrota ali, não, eu ganhei, eu sou o melhor da academia, a gente acaba ficando tão voltado para a filosofia que você quer mais é aplicar os golpes e como se fosse uma construção pessoal. Você não vai gastar toda a sua energia para esmagar o outro, não tem nada a ver isso. O jiu-jitsu, ele todo a ver, tudo que tem de jiu-jitsu é sobre o autoconhecimento. E você dizendo isso pra gente que está aqui ouvindo, né, é transformador, inclusive do que nós conversamos no primeiro bloco um pouco sobre a violência. E um passarinho aí me contou, né, uma pessoa em comum da gente, que você vai fazer acho que 30 anos de faixa preta e isso tem um certo prestígio, né, eu queria que você explicasse aqui pra gente e queria saber se é essa filosofia que você aplica para você durante todos esses 30 anos de faixa preta, efetivamente, ou se você cobra essa filosofia só dos seus alunos, você acha que você conseguiu chegar nesse ponto que eu acho que pouquíssimas pessoas chegam, foi seguindo essa filosofia? Desde quando eu estava para conquistar a faixa preta, eu tinha esse pensamento já eu não entendia muito essa coisa do esmagar o outro, para mim, eu precisava de alguma coisa a mais, né, e eu ia procurar, porque só eu aprender uma luta para ganhar de outra pessoa, isso aí não fazia muito sentido para mim, né, apesar de tudo que a gente tem em relação ao sucesso do jiu-jitsu, foi por causa das vitórias que meus antepassados, meus primos, que nós tivemos contra outras modalidades, né, contra o karatê, kung fu, enfim, contra outras artes marciais. Foi assim que nós conquistamos o nosso espaço, foi em cima de vitórias. Mas para mim não fazia muito, depois que nós provamos a eficiência do jiu-jitsu, não fazia muito sentido eu praticar só para vencer outra pessoa. E o meu trabalho ele é todo voltado para isso, né? Então, para você poder desenvolver a você mesmo, né? Então, uma pessoa precisa da outra para praticar, mas ela precisa aprender a respeitar o limite do outro, e se ela não respeita, ela acaba ficando sem ter uma pessoa para ela praticar e ela não consegue evoluir. Conta o que são esses 30 anos de faixa preta para as pessoas, explica para as pessoas entenderem. Então, a faixa preta, depois que eu conquistei a faixa preta, eu já virei faixa preta umas 10 vezes, porque ela não tem fim, né? Então você vai sempre aprendendo. Você conquista a faixa preta e depois você vê que aquela faixa preta ali não era faixa preta, que agora você sabe mais um pouquinho. Então, todo dia a gente aprende, né? Por isso até que dentro do jiu-jitsu existe uma graduação que quando você chega a 30 anos, quase 30 anos, até menos um pouco, você conquista o 6º grau na faixa preta, depois você vai para o 7º, aí a faixa muda de cor, aí o 8º muda de cor, e no 9º grau você chega à faixa vermelha. Isso aí são muitos anos de faixa preta, né? 50 anos quase. Mas assim, até isso hoje eu acabo olhando, porque dentro do nosso esporte acabou virando um pouco a vaidade, assim, as pessoas querem ter essa graduação, mas não tem esse tempo todo dedicado, sabe? Não sei se faz sentido isso. Claro que faz. Mas eu acho que é ego, assim, né? Ou não só sim, o ego, para mostrar para as pessoas que aquilo representa uma coisa, sim, e dentro dessa filosofia ela não necessariamente representa, né?
Sim, e a filosofia do tatame é assim, não importa, eu acho até interessante todos estarem de kimono, porque você não sabe quem é quem, são todos iguais, então não tem diferença social, não tem nada ali, né? Ali é todo mundo igual. E esse ambiente, quando a gente consegue tirar essas máscaras e entra todo mundo dentro do tatame, aí sim nós viramos uma grande família. E aí você consegue ver, porque você não está preocupado com o outro, o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, ou o que o outro tem, que ali dentro não importa. A conquista ali, ela é sua e é só sua, então ninguém vai poder te dar essa conquista. Então, se você conquistar a sua faixa preta, vai ser pelo seu mérito e somente seu mérito. Então ninguém vai chegar e vai comprar uma faixa e te dar. Você chegou a comentar de um método que você criou, né? Eu vi que você passou um tempo fora do Brasil, depois você voltou para cá e foi quando você decidiu abrir sua academia. Não sei se a sua primeira já foi em São Paulo, ou você teve alguma outra antes? Então, a primeira academia que eu fundei foi na Califórnia, na cidade de Santa Ana. Depois eu fui para uma outra cidade, chamada Aliso Viejo. Quando eu vim para São Paulo, eu acabei tendo a necessidade de criar um sistema para poder padronizar o ensino. Um dia eu cheguei na academia, fiz um teste com os alunos e vi que eles sabiam jiu-jitsu, mas cada um fazia de um jeito. E eu queria que eles passassem a técnica, porque se eles fossem só treinar, o aluno, quando ele está aprendendo, ele não está preocupado se ele está aprendendo certo ou errado, ele está mais preocupado em se divertir, em lutar, né? E a gente acaba se deixando levar por isso. E é importante que tenha uma prova, porque aí você consegue avaliar não só o aluno, mas avaliar o seu trabalho também, para ver o que você está ensinando. E foi bem esse ponto que eu acabei pegando ali, né, que eu descobri ali sobre o meu trabalho, que eu não estava fazendo o trabalho do jeito que eu achava que estava fazendo. Então foi por isso que eu criei o método, para poder padronizar e para os alunos também poderem se guiar dentro desse sistema. Porque quem que vai querer praticar uma arte marcial sem saber quando que você vai conquistar a faixa preta? Imagina você entrar numa faculdade e quando que você vai terminar a faculdade? Daqui a 10 anos, ou quando o reitor achar que eu mereço, entende? Então isso não existe. Então você precisa ter um tempo e precisa saber o que você precisa, qual o caminho que você precisa percorrer para você chegar à faixa preta. Isso aí sempre me deixou muito indignado, porque antigamente somente quem competia graduava. Então por isso que às vezes se você tem algum amigo, alguém que já treinou no passado, ele fala, eu fiquei 5 anos em uma faixa, ou 4 anos em outra faixa. Por quê? Porque como não tinha um sistema, então o professor ele graduava de acordo com a vontade dele. Ele não tinha um sistema. Quando você tem um sistema, eu não tenho como segurar você. Se você fizer tudo, cumprir todos os requisitos, você vai graduar. Que é isso que eu criei hoje para minha academia. Então isso aí, todo mundo que começa dentro desse sistema, ele não consegue mais treinar em um outro sistema, porque ele não parece justo. O condicionamento físico que você ganha na aula deve ser grande, né? É uma aula intensa do começo ao fim? Então, ela é intensa, mas porque assim, você acaba descobrindo formas de descansar durante a luta. Depende muito da pessoa que você estiver lutando, porque se for uma pessoa arisca, aí ela acaba transformando essa luta numa luta mais intensa. Mas assim, você não consegue ficar totalmente relaxado numa luta nunca. Você está sempre segurando, ou apertando a perna, ou enfim, você está sempre fazendo alguma força. É que com o tempo já não fica tão cansativo, mas assim, queima muitas calorias. Você chega a queimar até 1.000 calorias em 1 hora de treino. O mestre de jiu-jitsu Rocian Gracie é o convidado de hoje do Band News em Forma. A gente falava há pouco sobre um método criado por ele para organizar as aulas e as graduações dos alunos. E Rocian, esse sistema acaba ajudando as pessoas que querem começar do zero, né? Mesmo numa idade mais avançada, elas conseguem evoluir dentro do esporte. Sim, hoje eu tenho até algumas alunas, tenho uma aluna muito dedicada chamada Ana, que ela tem mais de 40 anos, né? Não quero ser indelicado, eu realmente não lembro quantos anos ela tem, mas ela é muito dedicada. Se ela estiver andando na rua, nunca que você vai imaginar que ela luta jiu-jitsu, e tudo por causa desse sistema, desse método que ele faz com que você aprenda realmente o jiu-jitsu, né? Você não vai aprender só a lutar de qualquer jeito, a se defender ali, você vai saber o porquê que a mão vai na gola, porquê que você segura no punho e tem essa alavanca.
E eu acho isso tão interessante porque eu tenho um exemplo dentro da minha casa, Rocio, que a gente sempre fez muito esporte individual, corrida, atletismo, ciclismo, e meu irmão começou a recentemente fazer jiu-jitsu, por causa do filho mais novo. Então, eles treinam juntos, mas muito legal que ele virou para mim e falou, Camila, isso é um esporte que você tem que pensar, é inteligente. Tem um desgaste muito grande, é muito legal. Tudo bem, é isso que eu falei, ele é atleta, ele já tem um histórico, mas ele não é um cara que, você não precisa ser só ter 20 anos de idade, né? Então, ele tá aprendendo e ele tá adorando. Eu tenho alguns alunos, assim, que são cirurgiões e é muito bacana ver eles fazendo o exame do primeiro grau, eles participando, assim, porque é como se ele tivesse a oportunidade de recomeçar, é como se ele fosse jovem de novo. Chega a uma certa idade que você fala, não consigo mais aprender nada, não tem mais nada que eu possa fazer diferente, e o jiu-jitsu, ele te proporciona isso, porque você não precisa ser um super atleta, você não precisa ter muita força, basta você ter boa vontade. Então, você tendo boa vontade, você vai aprender jiu-jitsu. Muito bem, quero agradecer demais a participação de Rocian Gracie Júnior, mestre de Jiu-Jitsu, aqui no Band News em Forma. Mestre, boas lutas, obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês aqui e o dia que vocês tiverem um tempo, venham conhecer a academia, venham dar um treino, vai ser bem bacana. Obrigada, Rocian. Valeu, Rocian. Tchau. Camila, quem quiser se preparar para entrar na luta, não sei se com você, mas de repente com alguma outra pessoa, como é que faz? Comigo, acho que só se for na discussão, viu, Bruna? E vai perder, viu? Ai, pois é, mas é só me procurar no Instagram, no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana a todos. E você, ouvinte, pode acompanhar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br. Tem também uma playlist lá no YouTube, é só procurar a playlist do Band News em Forma no canal da Band News FM e também o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.